Boa noite a todos, mais uma vez reunidos hoje para aprendermos um pouquinho mais das lições de Jesus. E a lição de hoje, ela nos faz refletir como todas as outras, mas é em particular a cada um de nós, para que nós possamos refletir como sentimos, como agimos em relação a isso. E o tema é do livrinho Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, e tem como título Sirvamos. O que quer dizer isso? Às vezes essa palavra sirvamos nos remete a fazer alguma coisa para alguém, fazer um favor para alguém, e para mim é um favor fazer isso para alguém. Então não está servindo nada, Você está fazendo por obrigação. Você não está de coração. E é isso que ela nos explica. Servindo de boa vontade, como sendo ao Senhor e não aos homens. Paulo, Efésios, capítulo 6, versículo 7. Efésios são os povos de Éfeso. É uma antiga cidade e agora, atualmente, é onde se localiza a Turquia. E Paulo pregou algum tempo nessa cidade. E os éfesos, eles eram pessoas, assim, com relação à espiritualidade, à crença, eles eram muito místicos. Eles acreditavam em magias, enfim. Paulo foi trabalhando, pregando o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e eles se tornaram pessoas cristãs. Então, aqui segue a mensagem dele. Se legislas, mas não aplicas a lei, segundo os desígnios do Senhor, que considera as necessidades de todos, caminhas entre perigosos abismos, cavados por tuas criações indébitas, sem recolheres os benefícios da tua gloriosa missão na ordem coletiva. Então, se eu determino uma lei, mas eu mesmo não cumpro essa lei, eu faço coisas diferentes, Então, uma coisa bem simples, No nosso dia a dia, a gente fala assim: não deixe a toalha molhada em cima da cama. E eu vou verificar se meu marido deixou, se meus filhos deixaram, mas eu deixo. Então, não está resultando em nada aquilo que eu estou fazendo, que eu estou falando, que eu estou determinando como lei. E isso vai prejudicando a todos que nos cercam, como a nós mesmos, Porque eu estou depondo contra uma coisa que eu mesmo instituí. Se administras, mas não observas os interesses do Senhor na estrada em que te movimentas na posição de mordomo da vida, sofres a ameaça de soterrar o coração em caprichos escuros, sem desfrutares as bênçãos da função que exerces no ministério público. Então veja bem, eu estou administrando. Será que realmente eu estou administrando do modo correto a minha família? Como um mordomo administra com responsabilidade a família que ele assume? Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós somos ótimas pessoas fora de casa. Nós somos gentis, nós somos carinhosos, nós somos atenciosos, mas dentro de casa a gente deixa a desejar, Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Se julgas os semelhantes e não te inspiras no Senhor, que conhece todas as particularidades e circunstâncias dos processos em trânsito nos tribunais, vives na probabilidade de cair, espetacularmente na mesma senda a que se acolhem quantos precipitadamente aprecies, sem retirares para teu proveito os dons da sabedoria que a justiça conserva em tua inteligência.
Então Deus, nós temos uma essência divina dentro de nós. Nós temos a inteligência. E quando acontece alguma coisa que não é favorável, a gente fala assim, ninguém vai ficar sabendo, né? Deixa pra lá. As pessoas que nos rodeiam podem não ficar sabendo, mas Deus sabe. Porque Deus sabe tudo sobre nós. Ele não deixa a desejar nada, né? Tudo que acontece, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, Ele sabe. Então nós não estamos enganando ninguém, nós estamos querendo enganar a nós mesmos. Então, se eu julgo alguém, com certeza você vai ser julgado também, porque tudo aquilo que eu imito, eu recebo de volta. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, para que nós não começamos a ficar envolvidos por espíritos que não têm um grau um pouquinho mais elevado, né? E ficam à nossa volta. Se trabalhas na cor, ou no mármore, no verbo, ou na melodia, sem traduzires em tuas obras a correção, o amor e a luz do Senhor, guardas a tremenda responsabilidade de quem estabelece imagens delituosas para consumo da mente popular, perdendo em vão a glória que te enriquece os sentimentos. Então, os nossos sentimentos são muito importantes. Quando eu ensino, quando eu aplico expressões visuais, né? Quando eu trabalho com coisas pesadas, como ele explica aqui no mármore, no verbo, quando eu dou uma aula, quando eu explano, quando eu faço uma palestra, e na melodia, quando eu ensino alguém num instrumento, a cantar, se eu não tenho a postura de corrigir aquilo que não é adequado ao que eu estou prestando, se eu não tenho a benevolência, se eu não tenho o amor, eu estou também destruindo a mim mesmo. Eu não estou só prejudicando aquele que está ali junto de mim, eu estou prejudicando a mim mesmo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o trabalho é o nosso aliado. Nós trabalhamos todos os momentos da nossa vida. Durante o dia, quando a gente fala em trabalho, a gente lembra assim, remuneração monetária. E não é isso. Nós trabalhamos sempre. Nós estamos agora trabalhando. Veja bem, todo trabalho tem que ser feito como se fosse a Deus. Quando nós estamos no nosso trabalho remunerado, se nós pensarmos por alguns instantes que aquilo que nós estamos fazendo para Deus, os nossos pensamentos, as nossas atitudes vão começar a nos modificar. Que muitos trabalham por obrigação. Segunda-feira tem que ir trabalhar. Eu preciso ganhar dinheiro para me sustentar. Não pense desse jeito, porque você está destruindo a você mesmo. Você não está progredindo de jeito nenhum. Você está estacionando no seu grau espiritual. Se foste chamado à obediência na estruturação de utilidades para o mundo, sem o espírito de compreensão com o Senhor, que ajudou as criaturas amando-as até o sacrifício pessoal, vives entre os fantasmas da indisciplina e do desânimo, sem fixares em ti mesmo a claridade divina do talento que repousa em tuas mãos. Quantas coisas nós podemos fazer utilizando as nossas mãos em prol de Deus nosso Pai, que é o Pai de todos nós. Quanto eu posso ajudar o meu próximo? Quanto? Às vezes as pessoas mais idosas pensam assim: eu já não posso fazer mais nada. Pode. Se você tem um bom raciocínio,
Você pode sim, você pode fazer uma prece por aqueles que se encontram em desespero, pelos doentes. Como não pode? É um trabalho. Vamos regaçar as mangas e trabalhar. Amigo, a passagem pela Terra é aprendizado sublime, realmente. Nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui encarnados para reparar as nossas falhas. E nós não podemos perder essa oportunidade. Nós precisamos cada vez mais sanar as nossas dificuldades. E cada um de nós sabe lá no nosso íntimo quais são as nossas dificuldades. E, sabendo, pedir a Deus, aos mentores espirituais, que nos dê força, que nos dê fé, para transpormos essas dificuldades. Com certeza, os espíritos de luz vão nos intuindo para que nós possamos seguir pelo bem. O trabalho é sempre o instrutor do aperfeiçoamento. Então, como eu disse a vocês, nós trabalhamos mesmo quando dormimos, né? Que o espírito vai para o plano espiritual fazer um trabalhinho lá também, ajudar aqueles que necessitam, enquanto que o corpo descansa. Então, o nosso trabalho é constante e nós não podemos parar para que possamos nos aperfeiçoar. Sirvamos sem prendermos, sempre procurar fazer o bem ao próximo e sem nos estagnarmos, né? Eu já fiz isso, agora chega também, já trabalhei bastante, já fui voluntário, não sei quantos anos, deixa pra lá, agora chega. Não, você está desperdiçando a sua encarnação. Em todos os lugares do vale humano há recursos de ação e aprimoramento para quem deseja seguir adiante. Então, se eu quero seguir adiante, em qualquer lugar que eu esteja, aonde for, eu tenho condições de fazer o melhor. Eu tenho condições de observar, nossa, se eu vou tentar fazer dessa forma. E é tentando que a gente vai sendo intuído para acontecer o melhor, para atender da melhor forma o nosso próximo. Muitas vezes nós temos situações dentro da nossa casa, com os nossos familiares, de pessoas que são um pouco difíceis da gente se lidar, né? E às vezes até algumas pessoas com algum tipo de deficiência que nós possamos nos desdobrar para ajudá-las, para que elas tenham uma condição melhor de vida. Esse peso, muitas vezes, ele se transforma de uma forma tão leve, porque nós estamos fazendo com amor, com dedicação, com carinho. E isso favorece a nós e aquele que lá está também. Então, não só aqueles que têm deficiência e nós cuidamos, mas aqueles que estão ao nosso redor e nós achamos que eles têm alguma dificuldade, que eles precisam de ajuda. Vamos abraçá-los, vamos amá-los, vamos conversar, vamos trazer a eles o nosso carinho. Porque como nós achamos que ele tem alguma dificuldade, nós com certeza também temos. Vamos saber o que ele pensa das nossas atitudes, do nosso comportamento. E é com amor que nós chegamos a um bem maior. E ele continua: sirvamos em qualquer parte, de boa vontade, como sendo ao Senhor e não às criaturas. E o Senhor nos conduzirá para os cimos da vida, quer dizer, para as alturas, para a nossa elevação espiritual. Então, meus irmãos, tudo que fizermos, vamos fazer com amor, com dedicação, pensando sempre que estamos fazendo a Deus. E tem uma passagem de João que ele diz assim:
Jesus curou um homem no sábado. E aí os judeus, os líderes, acharam que ele estava contra os mandamentos, porque não podia trabalhar no sábado. E Jesus respondeu para eles: meu Pai trabalha incessantemente, dia e noite. Se meu Pai trabalha, eu trabalho também. Então, vamos regaçar as mangas e trabalhar. Muito obrigada a todos, que assim seja. E agora, com essas lições de vida, para refletirmos e colocá-las em prática, nós vamos, induzidos por este amor que nos envolve nesse instante, pedindo aos Espíritos de luz que levem nossas vibrações de amor a todos aqueles que necessitam, que se encontram no desespero, doentes, idosos, crianças abandonadas, aos desencarnados, para que eles sejam encaminhados da melhor forma possível ao nosso planeta, emitindo uma luz muito intensa, envolvendo a todo ele, a nossa casa, a nossa família, e que possamos sempre estarmos servindo a Deus, nosso Pai. E para encerrarmos, vamos fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.